Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje aqui para iniciar a primeira videoaula do nosso curso Primeiros Passos. Então está aqui em mãos o livro Primeiros Passos do Discipulado Nível 1. Ele contém 10 ministrações e hoje nós vamos estar na primeira, que leva o título de A Fé que Vence o Mundo. Antes de mais nada, eu quero te convidar a fazer uma oração, porque o ensino ele também é espiritual, tá? Feche seus olhos e acompanhe comigo esta oração. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por mais uma oportunidade de podermos estar aqui para ministrar a Tua Palavra. Te pedimos inspiração, te pedimos uma capacidade sobrenatural para aprender e para também ensinar. Espírito Santo, toma o Teu lugar nesta noite, neste vídeo, nesta videoaula e faça a Tua obra. Ensina-nos em nome de Jesus. Amém. A fé que vence o mundo. Nós vamos falar de fé, mas não qualquer fé. Aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, amado irmão, aluno e internauta, falar sobre a fé que vence o mundo é sair, desmistificar um conceito que as pessoas às vezes acreditam. Tem gente que vai na lotérica para jogar na Mega Sena e vai falar para você: olha, eu vou ali fazer uma fezinha, né? Tem gente que fala: eu sou uma pessoa de muita fé, e essa pessoa ela é uma pessoa que acredita em tudo, acredita nos astros, acredita em pedra, acredita em ferradura, acredita até em pé de coelho. E eu queria te dizer que se o pé do coelho desse sorte, talvez daria sorte para o próprio coelho, né, que perdeu o pé ali naquela situação. Mas a fé que vence o mundo é uma fé que vai além da expectativa natural, é uma fé espiritual, é uma fé que vem de Deus, é uma fé que nos impulsiona a estar cada dia mais perto de Deus. Então, o primeiro aspecto que eu quero abordar é a fé natural. A fé natural, ela é uma fé que Deus reparte para cada um, essa fé, para que nós possamos dar o primeiro passo para o Senhor, né? Aqui o título do nosso curso é Primeiros Passos. Então, o primeiro passo que nós damos ao Senhor é através de uma fé que Deus ele repartiu para nós podermos nos achegar. Em Salmo, capítulo 19, versículo de 1 a 3, diz assim: os céus e a terra declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Então aqui nós temos o salmista de uma forma poética e de uma forma muito linda. Ele mostra que Deus ele transmite a sua existência, ele mostra, ele manifesta a sua existência através das coisas criadas. Aqui ele diz que os céus declaram a sua glória, ou seja, toda a criação de Deus declara a sua glória. E é coisa muito linda, gloriosa, quando nós vemos um pôr do sol, quando nós vemos um arco-íris no céu, quando nós vemos uma paisagem num oceano, um pôr do sol no mar. Coisa maravilhosa é nós olharmos para a criação e vermos que Deus existe, né? Deus existe e Ele anuncia a sua criação através das coisas criadas. Quando olhamos para o universo temos uma perspectiva de um infinito, né? O universo infinito que eu e você, a mente humana ainda não conseguiu ir além de o sistema solar, da nossa galáxia, da Via Láctea. A gente
Os cientistas ainda supõem um universo infinito de possibilidades em que nós somos apenas uma poeirinha nesse meio de universo. Então, olhar para isso, olhar para os planetas, para os sistemas, tudo isso nos remete a um Criador, tudo isso nos remete a uma possibilidade de que existe um Deus que fez todas essas coisas, existe um Deus que criou todas as coisas. Olhar para essa criação nos leva a crer que existe um Deus. Então, a fé natural, Deus já colocou no coração do homem. Aí depois nós temos também um texto em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, que diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui o apóstolo Paulo já sem poesia, sem romance, sem beleza nas suas palavras, ele já traz uma afirmação que tais homens são indesculpáveis. Aqueles que insistem na incredulidade, aqueles que olham e dizem não existe Deus, eles têm um esforço intelectual muito grande, e Paulo diz aqui, eles são indesculpáveis. É claro que aqui Romanos 1 ele tem um contexto falando dos próprios crentes que estavam trocando a glória de Deus por imagens de escultura, e ali nós temos todo um contexto que mostra que Deus ele manifesta a sua glória através das coisas criadas. Aqui em Romanos ele fala isso, ele fala justamente isso, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente e sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Aqui o apóstolo Paulo ele já demonstra claramente que através das coisas criadas Deus demonstra o seu poder. Isso é uma fé natural. Deus repartiu essa fé para todo homem, toda a humanidade. Infelizmente, meu irmão, alguns utilizam essa fé que Deus deu para aplicar em outras coisas que não é Deus. Alguns creem no futebol, outros creem na própria carreira, outros creem na intelectualidade. Mas uma coisa é certa: o homem tem a capacidade de crer. O homem, ele possui dentro de si uma medida de fé que leva ele a acreditar. Isso Deus nos deu para podermos dar o primeiro passo. E uma outra confirmação também está em Romanos capítulo 12, no versículo 3, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense além do que convém. E aí ele diz assim: antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da sua carta aos Romanos, ele diz que Deus repartiu uma medida de fé, que cada um pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um, conforme ele assim o desejou. Então a medida de fé é algo que Deus colocou dentro do coração do homem, porque cada um, às vezes a gente vê uma variação, né? Uns acreditam mais, outros acreditam menos, porque Deus reparte uma fé natural e da medida que ele escolhe. Nós não vamos questionar por que uns têm mais fé do que o outro, né? Isso aí é uma deliberação do Senhor. O segundo ponto que nós temos aqui na nossa fé que vence o mundo é que a fé, ela nos aproxima de Deus. A fé, ela é diferente de acreditar, né? A fé, ela nos aproxima de Deus. Então em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele faz aqui a definição do que é a fé. A fé não é simplesmente acreditar, a fé é a certeza daquilo que esperamos e o quê? E a prova. Aqui o escritor aos Hebreus, ele fala que a fé, ela prova aquilo que não se vê. Como que eu posso provar que Jesus Cristo vai voltar? Eu não estou vendo Jesus, mas é uma convicção, é uma prova, é uma certeza absoluta que ninguém nessa terra pode tirar de mim, porque eu acredito e isso é fé. A fé
que me traz a convicção, a fé que me dá a certeza e que prova as coisas que eu não vejo. Isso acontece também com a conversão. Quantos que conheciam o Daniel antes da sua conversão? Quantos que me conheciam lá antes do dia 16 de fevereiro do ano de 2006? Quando me vê hoje, um homem de Deus, não acredita. Fala, Deus só pode existir, porque o que Deus fez na vida desse homem e tantos outros irmãos que nós temos testemunhos tão maravilhosos de conversão. Em Hebreus, no próprio capítulo 11, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que interessante. Aqui o escritor aos Hebreus, ele confirma isso que nós estamos falando aqui, que a fé, ele nos aproxima, ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus, que todo que se aproxima de Deus é necessário que creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O que significa isso? Significa que quando eu creio que Deus existe, eu me aproximo dele em oração. Eu oro, eu dobro o meu joelho, eu falo com Deus e eu tenho certeza que ele me ouve. Eu tenho certeza que ele está recolhendo as minhas petições e tenho certeza da resposta dele acerca da minha petição. Então, é a convicção, certeza de que eu espero uma resposta de Deus. Por isso eu oro, porque senão as nossas palavras seriam vazias, as nossas palavras seriam lançadas ao vento. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra diz assim, ó, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso nos mostra o quê? Que a fé, ela pode aumentar. A fé, ela me aproxima de Deus, e toda vez que eu ouço a palavra de Deus, toda vez que eu ouço a voz de Deus, a minha fé aumenta. Por exemplo, agora, meu irmão, você está aí ouvindo essa palavra, os versículos que estou citando, que estou aqui pregando para você, isso está aumentando a tua fé. Você vai sair dessa videoaula com mais fé do que quando você ligou ao seu celular ou ao seu computador. Amém? Então a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus continuamente na sua vida, ouvindo pregações, ouvindo louvores e até a Bíblia, ouvir a Bíblia. Né? Eu gosto de dizer que eu leio com os ouvidos, porque hoje em dia o nosso tempo de modernidade, de tecnologia nos possibilita muitas coisas em áudio. Então eu tenho a Bíblia em áudio, eu tenho livros em áudio, audiobook, inclusive nós já temos o audiobook desse curso que você está fazendo, né? Se você olhar na lição anterior, aí primeiro tópico da lição, você vai encontrar o audiobook que você pode ouvir o livro, esse livro que eu estou aqui em mãos, você vai ouvir ele narrado, né? Claro que por computador, mas ali temos o audiobook que você consegue ler ali 100 páginas, ouvir 100 páginas em uma hora e meia, 2 horas, né, de audiobook. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O terceiro ponto é que eu queria aqui falar o conceito da fé. O que é a fé, né? A fé, etimologicamente, quando nós falamos sobre a palavra escrita no original, no grego, porque a Bíblia não foi escrita em português, né, irmão? A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então a palavra grega que foi escrito o Novo Testamento para a fé, que é traduzida, transliterada para a fé, é a palavra pistes. Essa palavra pistes, ela tem um significado muito interessante. Diz assim, que é a convicção. Ele traz essa ideia de convicção da verdade de algo. É uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Então, a palavra-chave quando se fala de fé é a palavra convicção. Primeiro, a convicção relativo a Deus. Ter fé é ter a convicção de que Deus existe, que é o Criador e governador de todas as coisas. Ele é o provedor e doador da salvação eterna em Cristo Jesus. Então, ter fé relativo a Deus, a convicção é que Deus existe. Meu irmão, Deus existe. Eu e você não temos que se esforçar muito para saber que Deus existe e que Ele é sim um
galardoador, ele é sim um abençoador, ele abençoa sim todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o procuram. Existem bênçãos naturais, porque a Bíblia diz que a chuva, ela cai sobre justos e injustos, sobre ímpios e sobre crentes, não importa. Existem bênçãos que são bênçãos naturais, mas existem bênçãos que são específicas do relacionamento, através do relacionamento. Se eu creio em Deus, Deus me abençoa e Ele também te abençoa, meu irmão. Então, ter fé, convicção relativa a Deus é saber que Ele é o provedor e que Ele proveu a minha e a sua salvação eterna através de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fé é a convicção relativa a Cristo. A convicção ou fé forte, bem-vinda, de que Jesus, Ele é o Messias, através do qual nós temos a salvação eterna no reino de Deus. Então, relativo a Cristo é crer, convicção que Ele é o enviado de Deus, o Messias, o ungido. A palavra Messias é uma palavra de origem hebraica e que é transliterada no grego equivalente à palavra Cristo. Então, quando você fala Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá bom? Cristo é uma nomenclatura que vem para indicar quem é esse Jesus, porque na época de Jesus tinham muitos Jesus, né? Tinha vários Jesus, tem até um Jesus narrado lá no livro de Atos, que ele era um feiticeiro, né? Um Bar Jesus, filho de Jesus. Então, Jesus significa Deus é a salvação, mas esse Jesus que nós cremos, Ele é o Cristo, Ele é o Messias. Então, qual que é a minha convicção de fé em relação a Cristo, em relação a Jesus? É que Ele é o enviado de Deus. Ele era o Verbo que estava com Deus e era Deus, mas Ele se fez carne e habitou entre nós e pagou o preço, foi para a cruz, morreu, sim, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e pagou o preço pelos meus pecados e pelos seus. Então, a minha convicção acerca de Cristo é que Ele é o Messias e que, se eu crer, eu vou para o céu, certamente, sem sombra de dúvidas, eu vou para o céu. Se eu morrer agora fazendo esse vídeo aqui, eu sei, Deus vai me salvar por causa de Jesus. Não é por causa do meu mérito, por causa da minha santidade, mas eu creio, tenho convicção que Ele é o Messias. Outra palavra também que está relacionada com a fé e a convicção é a confiança. Né? A confiança é a fé com a ideia predominante de fidelidade. Essa palavra pistes, ela também tem um significado de lealdade, de fidelidade, do caráter de alguém que se pode confiar. Crer em Deus é confiar nele. Ainda que as coisas parecem que vão mal, ainda que as circunstâncias dessa vida, elas não estão favoráveis a mim, mas eu continuo crendo, porque Deus é digno de fidelidade, Ele é digno de confiança. Eu sou fiel em crer que Deus, Ele vai me ajudar, crer que Deus, Ele está pronto, estará sempre pronto, e que se algo está acontecendo hoje na minha vida, é com a permissão do meu Senhor, é com a permissão de Deus. A fé é uma confiança que eu e você precisamos ter em Deus. E o último ponto aqui, o quarto ponto, a fé, ela não é passiva, né? É necessário colocar a fé em ação. Então, em Tiago, nós encontramos aqui dois versículos muito conhecidos. Primeiro, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E temos também no versículo 22, do mesmo capítulo, do capítulo 2, versículo 26, que diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui, meu irmão, na história teológica houve muita controvérsia, inclusive o reformador Martinho Lutero, né, que foi o precursor de toda a reforma protestante, ele criticava muito essa carta de Tiago, dizendo que Tiago era carta de palha, né? Ele não entendia que o valor canônico desta carta, porque ele entendia, e muitos outros também entendem, que Tiago aqui ele está entrando em contradição com Paulo, porque Paulo ele fala sobre a salvação sem as obras e somente pela fé em Cristo.
unicamente pela fé em Cristo. Mas aqui, quando eu vejo Tiago falando sobre a fé sem obras é morta, ele não está falando sobre a fé salvífica, ele não está falando aqui sobre salvação, ele está falando de que a fé, ela precisa manifestar obras. E aí eu volto até lá em Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que ele diz assim que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas somos feituras suas, diz a palavra do Senhor, preparados, criados para boas obras, as quais, um caminho de boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, a fé sem obras aqui que Tiago está mencionando é a fé que mostra que ela é manifestada através das ações. Então, ou seja, a nossa fé não pode ser passiva. A fé não é passiva de jeito nenhum. Eu preciso crer e preciso agir pela fé, preciso tomar decisões pela fé, né? Eu gosto de dar aquele exemplo tão clássico do emprego, né? O camarada ora a Deus, Senhor, me dá um emprego, abre a porta de emprego, mas aí ele acorda meio-dia, né? Ele não acorda cedo para ir procurar emprego, Então a fé, ela precisa motivar ações, a fé, ela precisa motivar tomar atitudes de fé. Amém? Então a fé, ela não pode ser passiva. Eu não posso cruzar os meus braços e ficar aguardando que Deus jogue do céu um pacote de dinheiro na minha porta. Eu preciso sim trabalhar, preciso sim me esforçar e preciso agir em fé, crer que Deus vai me abençoar. Então a fé, ela não é passiva. E olha que interessante, em Atos capítulo 16, no versículo 5, diz assim a palavra: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Então a igreja primitiva, ela crescia e ela era confirmada através da fé. Por quê? Porque os irmãos viam, né, a obra de Deus na vida dos crentes. Então a igreja crescia, ela era confirmada em fé. Se você, não adianta você ficar convidando tão somente as pessoas para irem para a igreja. Vai lá na minha igreja. Não, você precisa o quê? Mostrar através da sua fé aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aí, a partir disso que as pessoas virem a sua fé manifestada através das ações, então você vai ganhar vidas para Jesus, muitas vezes sem abrir a boca, né? Ganhar vidas para Jesus, trazer vidas para a igreja, trazer vidas para o reino, e a igreja cresce, a igreja é confirmada pela fé. Então a fé, ela não pode ser passiva de jeito nenhum. E o último ponto é que a fé deve ser imitada, né? Eu coloquei aqui que devemos olhar para o homem, sim, porque existe alguns jargões evangélicos, né? Algumas coisas que é dita nos púlpitos, principalmente brasileiros, que são repetidos, né? As pessoas às vezes repetem: mas eu não conheço. Porque eu gosto de dizer aquele, tem um suposto versículo que as pessoas dizem que um fio de cabelo não cai da cabeça de alguém se Deus não souber, né? Que a folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. É bem certo que num contexto de inferência, isso é uma verdade. Deus está no controle de todas as coisas, mas eu não acho esse versículo. O que mais se aproxima desse jargão é aquele de Mateus capítulo 5, que diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, né, por Deus. Deus conhece. Eu não sei quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, mas Deus sabe, Deus conhece. Então, alguns jargões são transmitidos e são repassados como verdades bíblicas, e um deles é que não devemos olhar para o homem. Talvez você já deve ter ouvido isso. Alguém falar: olha, você não pode olhar para o homem, porque se você olhar para o homem você cai. Você tem que olhar para Jesus. Meu irmão, essa alegação, ela tem até um princípio de verdade, tem até em partes ela até é verdade, porque nós temos o exemplo de Pedro, quando Pedro anda sobre o mar, né, naquele episódio do lago ali, do mar da Galileia. Ele anda sobre as águas e diz a palavra que ele vê Jesus andando sobre as águas, e aí ele olha e fala: Senhor, se és tu mesmo, deixe que eu vá andar
contigo sobre as águas? E Jesus diz, vem. E ele vai, e ele realmente anda sobre as águas, mas aí diz a palavra que ele olha para os ventos, ele olha para a tempestade, ele olha para as ondas e ele afunda. E aí muita gente usa esse texto para dizer, olha, você tem que olhar para Jesus, senão você afunda. Mas irmãos, a Bíblia aqui do nosso discipulado, dos primeiros passos, a fé que vence o mundo, nos fala sobre que a fé deve ser imitada. Você e eu temos que sim olhar para o homem, sim, devemos imitar a fé, sim. Olha o que diz em Hebreus capítulo 6, versículo 12, que diz assim, ó, para que vos não façais negligentes, olha que palavra forte que a Bíblia usa, negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele nos incentiva a olhar para aqueles que tiveram fé, ser imitadores, sejais imitadores daqueles que pela fé herdaram a promessa. E aí temos outro texto também em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7, que diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Olha o que diz o texto, versículo 7 de Hebreus 13, a fé dos quais imitai, atentando para a vossa maneira de viver. Então nós temos que olhar sim para os nossos pastores, nossos homens e mulheres de Deus, que são guerreiros de fé, valentes, mulheres intercessoras, que mesmo diante das dificuldades continuam crendo, continuam orando. Isso tem que ser motivo de inspiração para mim. Eu preciso olhar para as pessoas, homens e mulheres de fé, e crer que Deus, Ele também tem uma medida de fé para acrescentar na minha vida. Amém? Então, para concluir, a fé, viver a fé que vence o mundo, é crescer a cada dia, desfrutando de todos os benefícios dos tesouros da fé, crer, viver esses tesouros. Então não devemos desperdiçar a nossa fé natural, dada por Deus, com as coisas deste mundo passageiro, mas usá-la para dar os primeiros passos em direção a Deus. A fé é diferente de acreditar. Não devemos nos aproximar cada vez mais do Senhor, crendo que Ele pode nos abençoar, que Ele é galardoador. A fé ela não é passiva, mas cheia de atitude que transforma tudo ao nosso redor. E a fé ela deve ser imitada, o princípio da unidade, da fé em Cristo Jesus. Amém? Então esse foi os primeiros passos. Agora responda os questionários, clique em cada uma das perguntas e faça esse curso que vai ser uma grande bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém.